Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade a trabalhar com a tabela dinâmica e hoje a gente vai aprender a formatação na tabela dinâmica, né? A gente vai criar a tabela dinâmica do zero e vamos formatar ela do início, deixar ela com uma cara um pouco mais amigável, conforme a gente tinha combinado na aula anterior. Bom, a gente tem essa planilha aqui bem pequena, só para simplificar, para facilitar a linha de raciocínio. E a gente vai criar a nossa tabela dinâmica do zero. Para isso, você precisa selecionar toda a sua tabela. Nesse caso, a linha de títulos aqui e as informações que são os dados, né? Então, a gente está aqui já no menu inserir na parte superior do Excel. Ignora essa informação porque eu apertei a tecla Ctrl, né? Só para indicar aqui. E menu inserir, temos essa opção aqui na categoria de tabelas, né? E que seria a tabela dinâmica recomendadas. A gente não vai usar essa opção. Temos a tabela dinâmica aqui, que é o que a gente vem trabalhando nas aulas anteriores, recapitulando a informação. Aqui é a origem dos dados, é o local onde você selecionou, no caso essa referência aqui, planilha 1, que é o que a gente está trabalhando aqui, e a gente tem a célula, que é o intervalo, né, dessa informação. Você poderia clicar aqui e definir um outro intervalo, olha o exemplo aqui, Ele pegaria um outro intervalo, Nesse caso aqui a gente mantém o nosso intervalo, né? Então vou só cancelar aqui para não dar nenhum erro. Selecionei novamente aqui, tabela dinâmica, isso. Aqui ele tem a opção de você trabalhar com uma nova planilha, que seria você criar uma nova planilha aqui, por exemplo. Significa que automaticamente ele cria uma nova planilha para facilitar essa organização. Você tem isso como base de dados, mas você pode trabalhar com uma outra planilha. Nesse caso, você pode até definir uma planilha existente. Imagina que eu tenho uma nova planilha aqui, e aí eu posso selecionar ela e definir minha tabela dinâmica como origem, né, dessas informações. A gente vai manter como nova planilha, que isso é o padrão que ele está definindo aqui para a gente. Vou dar um OK, e aí confirma a informação. A gente tem as informações aqui, que é o resumo. Lembrar que você precisa manter selecionado, né, só clicar aqui. E à direita, ele já dá toda a minha linha de títulos, né, que são as informações lá. Lembrar que a gente tem a opção que você pode filtrar, as colunas que podem ser apresentadas, os valores, que seria o resumo de totais, e as linhas, né? Então, como a gente tem o título aqui, você poderia sair selecionando, cada um deles aqui, e ele vai criando isso, É isso que a gente vai trabalhar, mas de uma forma mais organizada, ele já fala que títulos provavelmente é em linhas, e colunas, né, que são os valores aqui, eu acho que não fica interessante, né? Então, vou desmarcar tudo isso aqui, você pode fazer isso também, mas nesse caso eu vou arrastar, vou clicar e vou puxar para cá. Como é título, eu vou colocar aqui na lateral esquerda, que poderia ser em colunas também, tá? Poderia ser assim também, dessa forma. E aí, por exemplo, o salário de cada um poderia ser na linha, Só que não fica organizado, né? Não fica interessante aqui, dessa forma, o salário vai para cada uma das pessoas aqui. Talvez fique mais interessante dessa forma, E aí a porcentagem visualmente não fica interessante. Então vou tirar essas opções, só estou demonstrando o que você pode fazer, tá? Em nosso caso, a gente vai pegar aqui na linha, a gente puxou aqui os funcionários e seguindo a sequência aqui, como é salário, a gente vai colocar os valores, Então cada pessoa com o seu salário. E a porcentagem pode ser adicionada aqui também, que é mais dados relacionados a cada pessoa. Desconto também, eu vou adicionando aqui embaixo, ele vai criando uma nova coluna organizada já colocando o nosso total. E o salário líquido aqui. Detalhe, se você quiser colocar essas informações, você define a ordem, né? Salário bruto, soma, soma do desconto, soma do salário líquido, e aí ele já tem todos os totais. Então, bacana. E aí a gente pode formatar essa seguinte estrutura, né? Como que a gente pode estar fazendo essa formatação? Primeira coisa, você pode estar excluindo essas linhas que ele deixa aqui como espaço, se você quiser estar definindo, excluir essa linha. E a segunda informação é que eu vou definir um título aqui, então eu vou mesclar e centralizar e vou escrever aqui o título aula VIP, só para a gente contextualizar, deixar a planilha mais bonitinha. Então já temos um título que você poderia inserir uma imagem, um logo da empresa e assim por diante. Então, aumentei o tamanho aqui da fonte. Vou colocar um preenchimento de fundo vermelho, uma letra branca, a gente está trabalhando com formatação. E agora eu quero definir esse mesmo padrão. Por exemplo, eu quero esse rótulo, que é essa parte de cima aqui na parte superior, eu quero que isso aqui fique vermelho com a letra branca, da mesma forma com essa outra linha, com um tom mais claro. Então eu posso estar formatando isso. Se você vir aqui em cima,
Quando você seleciona a tabela, nota que ele já aparece aqui, ó, a opção de design. Ele temos aqui os estilos pré-definidos, ó, você pode passar o mouse levemente em cima e você escolhe um desses layouts, ó, qualquer um deles, ó, que você achar que fica mais interessante, ó, esses são bem interessantes. O detalhe é que não tem as cores, né? No nosso caso, eu quero o vermelho. Cadê o vermelho? Não tem. Então, como ele não tem o vermelho, ó, você poderia escolher qualquer um deles, mas a gente vai aprender a formatar, a criar. Então, a gente tem essa opção aqui, ó, novo estilo de tabela. Você clicando aqui, primeira coisa que você precisa fazer, define o título, o nome, porque ele vai aparecer aqui em cima como estilo criado, né? Então, vou definir aqui como padrão, né? Só um exemplo. Padrão 1, tá? A gente pode ter o padrão 2 e assim por diante. Aqui ele está perguntando para você qual é o local que você quer formatar. A gente não tem essa linha aqui de títulos, aí eu vou procurar aqui, linha, né? Ó, primeira coluna, né? Primeira coluna. Então, essa primeira coluna aqui. Coluna, pessoal, linha, né? Linha de cabeçalho, ó. Linha de cabeçalho, não coluna, tá? Então, ó, linha de cabeçalho. E aí eu quero aquela formatação que eu defini, ó. Formatar. Aqui eu posso escolher, já que eu tô aqui na primeira categoria, que é a fonte, lembrar que cor automática é preta, né? Então a gente vai trabalhar aqui com o preto, né? E nesse caso a gente vai trabalhar aqui com branco, então vai ser a cor branco, né? E aí a gente vai definir aqui bordas, não, preenchimento sim. Então eu vou definir esse vermelho aqui e dou OK. Só para a gente visualizar, já temos o título e a linha de cabeçalho, ele até destaca, ó, ele mostra como vai ficar aqui, ó. Então eu vou dar um OK, só para confirmar isso, ó. E aí, mas cadê nossa formatação? Você clica aqui, e aí você precisa ir lá em cima, ó. Ele fica aqui, ó, como personalizado, ó. Aí cliquei. Então a gente já tem essa formatação. Essa área aqui, que é toda a tabela, eu posso definir com outro tom. Vou definir com um tom mais claro. Mas já está pronto. E o que eu posso estar fazendo? Posso clicar com o botão direito do mouse em cima. E aí a gente tem essa opção aqui, ó, modificar. Clicando na opção modificar, você pode procurar a opção de tabela inteira, nesse caso. E aí eu vou na opção de formatar. E aí vou definir um tom um pouquinho mais claro, ó. Poderia vir aqui no vermelho e mais cores, personalizar. E aí eu posso definir um tom um pouco mais claro. Essa era a minha cor atual e posso voltar para uma outra cor, um pouco mais clara, né, do que o vermelho. Fica bem parecido com o rosa, né? E aí eu dou um preenchimento. Nesse caso aqui eu vou manter o preto mesmo, tá? Então o meu preenchimento aqui, ó, não necessariamente preto, pode ser um tom mais escuro, um cinza, por exemplo, aqui, ó. Ficar totalmente preto, muito escuro. Então dou OK. Ele mostra como vai ficar, ó. E aí dou OK. Ó, então minha tabela já ficou com essa formatação. E no final aqui, ó, essa linha de totais, mais uma vez, botão direito, modificar. E aí a gente vai procurar aqui, ó, total, né? Linha de total. Ó, que no caso é linha de total geral, que é a última linha. Você escolhe, né, o que você quer definir. Aí formatação. Vou definir um outro tom. Na verdade, vou escolher esse tom aqui mais escuro. E a fonte, vou deixar o branco também. E vou dar um OK para confirmar. E aí, OK. Ó, nota que a gente já tem a nossa tabela aqui totalmente formatada, né? Com as definições, com as informações que você quiser. Então, a tabela dinâmica, além de você poder trabalhar com ela, você pode formatar. Isso é a formatação de preenchimento, tá? Então, ela é um pouquinho diferenciada da anterior aqui, que você vê em formato de uma forma convencional. Mas ela tem as suas formatações também, tá? Para deixar ela mais bonitinha. Mas e a formatação interna, eu posso mudar? Pode. Você pode vir aqui, você pode formatar por aqui também, ó, funciona também. E você pode selecionar toda a linha de informações, aqui no caso são números, né? E você pode definir o seu formato de número, por exemplo, o tipo de moeda, né? Então já defini aqui como moeda, ó, posso até configurar um pouco mais, ó, moeda normal, que eu acho que aquela outra anterior fica visualmente mais organizada. Você pode expandir a informação. Se você quiser até colocar uma linha de grade também, tá? Que no caso são as bordas. Eu posso selecionar aqui, ó. Não precisa, né? Na verdade você pode ir lá em toda a opção aqui, botão direito do mouse, modificar novamente e tabela inteira. E aí eu posso selecionar aqui, vou na opção formatar, bordas, e aqui você escolhe o estilo de borda que você quer definir. Nesse caso aqui, ó, eu vou escolher um estilo de borda bem fininho, que é esse aqui que ele está me recomendando. A cor da borda, por exemplo, aqui eu vou definir uma cor branca, porque
como a gente tem o preenchimento vermelho, o branco vai ficar bem leve aqui em cima, né? Branco. E ele me mostra aqui, ó, como vai ficar. Na verdade, quase não aparece porque é branco mesmo, né? E total, né? Na verdade, aqui ele tem aqui as opções. Nenhuma, o contorno, né? Que no caso é em volta e o interna, né? Então, vou marcar aqui tudo, ó. E dou um OK. E ele já mostra aqui, ó, como vai ficar a nossa tabela. E aí eu dou um OK também para confirmar. Nesse caso, ó, ele ficou interna. Se eu quiser colocar aqui em volta, também posso, botão direito, mais uma vez, modificar. E da mesma forma, formatar. E eu posso marcar aqui tanto interna quanto esse aqui também, né? Então eu posso voltar aqui e definir essa formatação. E se você quiser, ó, tirar ou adicionar alguma posição aqui, você pode definir também, tá? Só dá OK, confirma. E aí fica a nossa tabela visualmente mais organizada, né? Vou dar um pouquinho mais de zoom, só para a gente analisar a linha de detalhes aqui. E também esses títulos, esses rótulos, essas informações, você pode estar melhorando, né? Ó, você pode aumentar o tamanho da sua fonte, ó, ampliar um pouco mais aqui, no caso, afastar aqui, ó, cada uma dessas informações, vai deixando esses detalhes mais claros. E aí você tem seu resumo de totais, né? Você tem suas informações aqui, você pode analisar separadamente. Bom, pessoal, a gente fez um resumo aqui bem rápido de formatação que você pode estar aplicando aí a sua tabela dinâmica, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.